Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou João Matheus e vamos dar continuidade à nossa ação falando sobre as proteínas. E, então vocês podem estar acompanhando esse assunto aqui das páginas 54 a 57 aí do livro de vocês. Então vamos ao assunto. Então o que são as proteínas? As proteínas elas são substâncias formadas, né, por dezenas, centenas ou milhares de moléculas de aminoácidos. Elas são ligadas em sequência como elos em uma corrente. Um aminoácido, que é uma molécula orgânica formada por átomos de carbono, né, de hidrogênio, de oxigênio, nitrogênio unidos entre si de maneira característica. Isso daqui, como vocês podem ver, é a formação de um grupo de aminoácidos também. Também podemos acrescentar que as proteínas também são substâncias que elas são formadas por esse conjunto de aminoácidos ligados entre si através de ligações peptídicas. Esses aminoácidos que são moléculas formadas por essas substâncias, além de um grupo amina e um grupo carboxila, existem apenas 20 tipos de aminoácidos que se combinam de forma variada para formar diferentes proteínas. Chamamos também de peptídeo, quer dizer polipeptídeo, uma cadeia longa de aminoácidos. Então, cada proteína ela é formada por uma ou mais cadeias polipeptídicas. Podemos classificar também essas proteínas como as fibrosas e as globulares. Nas proteínas fibrosas, as cadeias polipeptídicas estão enroladas entre si, como se fosse uma corda, como por exemplo, pode-se citar a queratina, proteína que está presente nas unhas e cabelos, e também nas proteínas globulares, as cadeias polipeptídicas dobram-se em uma forma mais ou menos esférica, como exemplo aos anticorpos e às enzimas. Então esse aqui vocês podem ver, esse aqui é um aminoácido, né, que ele é formado por dois conjuntos, por duas ligações, o grupo amino e o grupo carboxila, além desse terceiro grupo aqui, que é um grupo R, que forma essa cadeia de aminoácidos. Então é a ligação peptídica, a ligação entre dois aminoácidos vizinhos em uma molécula de proteína, que ela se estabelece entre o grupo amina de um aminoácido e o grupo carboxila do aminoácido vizinho. São moléculas resultantes de condensação de aminoácidos, que são geralmente chamados de peptídeos. Então essas ligações, como vocês podem ver, elas são estabelecidas por um grupo carboxila e também de um aminoácido, e também por um grupo amina de outro aminoácido subsequente. E como essa síntese resultante em uma molécula de água, ou seja, formadas a partir de desidratação, ou também elas podem ser quebradas por hidrólise. Então, a partir da união dessas ligações, a união desses dois aminoácidos forma uma molécula denominada de dipeptídeo, que é essa aqui que vocês podem ver embaixo na figura. E o encadeamento de vários aminoácidos forma uma macromolécula proteica que ela é chamada de polipeptídeo, como foi falado anteriormente, ou cadeia polipeptídica. Então essas moléculas proteicas elas podem se organizar funcionalmente de forma isolada, como é no caso da albumina, proteína da clara do ovo, ou também em conjunto formando estruturas compostas por mais de uma cadeia peptídica associada a íons, como por exemplo
a hemoglobina, que é composta por 4 moléculas globulares de proteínas combinadas ao íon ferro. Então, em que difere as proteínas? Elas diferem aqui pela quantidade de aminoácidos presentes na cadeia polipeptídica. Elas também diferem pelos tipos de aminoácidos presentes na cadeia e também pela sequência que os aminoácidos estão unidos nessa cadeia. Então aqui a arquitetura das proteínas. Essa arquitetura é uma sequência linear dos aminoácidos de uma cadeia polipeptídica, que é uma estrutura primária. E a estrutura secundária, que é a estrutura primária do polipeptídico, também que determina sua forma no espaço, é a estrutura espacial. E também temos a desnaturação das proteínas, que no caso a temperatura, o grau de acidez, a concentração de sais e a polaridade podem afetar a estrutura espacial das proteínas, fazendo com que as moléculas se desenrolem e modifiquem-se em relação à configuração original. E podemos dizer que, por exemplo, que temos, né, as enzimas, que são proteínas, né, capazes de acelerar determinada reação química. Também proteínas elas podem estar tendo funções aí de contração muscular. A contração muscular só ocorre graças à ação de duas proteínas, que é a miosina e a actina. Os hormônios que atuam nas mais diversas funções do organismo e em sua grande maioria são compostos por proteínas, como a insulina. Anticorpos, que são, né, proteínas que atuam na defesa do nosso corpo. E coagulação, a fibrina, que é uma proteína que forma uma rede que impede a passagem do sangue. E também o transporte de oxigênio através da hemoglobina, que é uma proteína responsável por esse transporte. Aqui temos as funções dessas proteínas, como eu já tinha falado, até falei antes aqui, mas dizer que as proteínas, que elas são substâncias de fundamental importância na estrutura e no funcionamento dos seres vivos, e a forma das células, por exemplo, deve ser a presença de um esqueleto interno constituído por filamentos, que é proteicos, que é o citoesqueleto. Então, o que seria esse citoesqueleto? Citoesqueleto é uma denominação atribuída ao conjunto de fibras presentes no citoplasma das células, sendo que esse nome é formado pela junção dos termos cito mais esqueleto, e é por conta dessa rede de filamentos que as células eucariotas, células com estrutura nuclear definida, possuem diferentes formatos. Então aqui temos aqui nessa figura aqui demonstrando como é formado esse citoesqueleto aqui, que é constituído aqui, né, por a membrana celular, esse filamento intermediário, esse microtúbulo e também o filamento de actina. E também temos aqui, que não está na coisa, também temos os filamentos intermediários. E em células procariontas também pode ser observada uma rede de fibras que se assemelha ao citoesqueleto das células eucariontas. Então, falando aqui mais um pouco sobre as enzimas, que as enzimas elas são catalisadores biológicos, participando de processos biológicos, mas sem se alterarem durante o processo. Então, no caso das enzimas, que elas são esses catalisadores biológicos, elas são responsáveis por aumentar a velocidade de uma determinada reação química. Além de geralmente as enzimas, que elas são proteínas, mas existem alguns ácidos ribonucleicos que atuam como enzimas, sendo chamados também de riboenzimas.
ribozinas. Para que possam aumentar a velocidade de uma reação, as enzimas elas devem se ligar a reagentes, os quais são conhecidos como substratos. Por muito tempo acreditou-se que essa ligação ocorria de maneira bastante rígida, um modelo conhecido, né, como chave de fechadura, que é esse modelo aqui que vocês podem estar vendo na figura. Então, esse chave de atualmente, no entanto, aceita-se o modelo também conhecido como encaixe induzido, o qual admite que leves mudanças ocorrem na forma da enzima à medida que o substrato entra no sítio ativo. Então, no caso dessas enzimas, elas são biomoléculas, né, que atuam como catalisadores, ou seja, são substâncias capazes de acelerar a velocidade das reações químicas também, que ocorrem nos seres vivos, que sejam consumidas durante essas reações. As reações das enzimas, algumas reações seriam muito mais lentas e também prejudicariam o metabolismo. As reações dessas enzimas elas aceleram de forma seletiva, sendo portanto catalisadores muito específicos. Então temos aqui vou botar aqui na coisa que postando substrato no sítio ativo, a enzima e a junção dele aqui forma esse complexo enzima substrato, que ele denomina-se de substrato o reagente sobre o qual a enzima age. Então, quando uma enzima ela se liga ao seu substrato, forma-se esse complexo enzima substrato. E essa ligação ela acontece em uma região específica chamada de sítio ativo. Então, quando falamos das enzimas de natureza proteica, o sítio ativo ele corresponde a apenas poucos aminoácidos, sendo o restante da molécula responsável por denominar a configuração do sítio ativo e a forma do sítio ativo, bem como a forma do substrato, elas estão relacionadas à especificidade da enzima, uma vez que eles devem ser complementares. Esse modelo chave de fechadura ele foi proposto por Emil Fischer e é bastante difundido para explicar a interação entre enzima e substrato. De acordo com esse modelo, há uma complementariedade rígida entre a enzima e o substrato, assim como uma chave e uma fechadura. Então, esse sítio ativo da enzima ele teria um formato complementar ao substrato, o qual se encaixaria perfeitamente, e aí outras moléculas, portanto, não teriam acesso a esse sítio, o que garantiria também a especificidade da enzima. Assim como a chave abre apenas uma fechadura, uma enzima só se ligaria também ao substrato. Hoje sabemos, no entanto, que esse modelo ele não está correto, uma vez que as enzimas não são estruturas rígidas como se pensava. Então esse modelo aqui não é mais correto. O modelo que é mais aceito hoje em dia é o modelo do encaixe induzido. Aí temos aqui também mais um pouco sobre cofatores e coenzimas, que muitas enzimas elas são proteínas simples constituídas apenas por cadeias polipeptídicas, e grande parte das enzimas elas precisam de moléculas auxiliares para realizar sua ação catálica, que são chamados desses cofatores. Os cofatores eles podem estar ligados permanentemente à enzima ou podem estar ligados a um substrato de maneira fraca e irreversível. Eles também podem ser inorgânicos ou orgânicos. Quando os cofatores são moléculas orgânicas, eles são denominados justamente de coenzimas. Então temos aqui, por exemplo, fatores que afetam a atividade das enzimas. Um fator bem importante é a temperatura.
que a atividade de uma enzima ela é influenciada por esses fatores, sendo as principais a temperatura e o pH. Botei aqui a temperatura, porque geralmente a temperatura ela exerce um papel positivo nas reações químicas, aumentando a taxa de uma reação enzimática. Porém, quando essa temperatura ela aumenta acima das condições ótimas, né, as condições ideais, a velocidade da reação cai consideravelmente, no caso. Isso ocorre porque se observa uma desnaturação das proteínas. A maioria das enzimas dos seres humanos elas apresentam uma temperatura ótima entre 35 e 40 graus Celsius. Então, além da temperatura, o pH também influencia na atividade enzimática, existindo também um valor ótimo para a maioria das enzimas. O valor ótimo desse pH tem que estar na faixa de 6 a 8. Então foi só isso, pessoal, e até a próxima.